A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, programa que é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. A Rádio Timbira é emissora oficial do Estado do Maranhão, sendo vinculada à Secretaria de Comunicação Social, cujo secretário é o jornalista Ricardo Capelli. O diretor-geral da Timbira é o também jornalista Robson Paes. A Associação dos Magistrados do Maranhão é presidida pelo juiz Olídice Barros e tem como diretora de comunicação a juíza Marcela Lobo. O Instituto Mérito divulga em seu perfil no Instagram eventos acadêmicos e humor jurídico. Os eventos servem para aqueles que precisam de certificados de atividades complementares para fins de graduação. Lembramos que o Direito no Ar é gravado e sempre tem, em seu primeiro bloco, entrevistados falando sobre um determinado tema de interesse dos nossos teleouvintes. Hoje iremos tratar de políticas públicas e direitos humanos com o secretário estadual de Políticas Públicas do Maranhão, Marcos Pacheco. Doutor Marcos, é um privilégio enorme para mim reencontrá-lo numa situação agora de entrevista. E a gente costuma, professor Marcos, antes de entrar propriamente no tema da entrevista, até para que sirva de inspiração para as pessoas que estão nos assistindo, procurar conhecer um pouquinho do perfil do entrevistado, da sua história e tal. O senhor é médico, é também formado em Direito, é professor universitário, é secretário de Estado, enfim, faz múltiplas coisas ao mesmo tempo. Mas a gente poderia dizer que a sua carreira preferida seria a medicina? E se for, qual foi o caminho que o senhor teve que percorrer para chegar até ela, que seria uma espécie de receita de bolo aí para as pessoas que estão nos acompanhando? Prazer enorme estar aqui com você, Heraldo, uma satisfação muito grande. Na realidade, eu sempre, desde o ensino médio, na época que eu fazia o ensino médio, chamava científico, na época, na década de 70, final da década de 70, eu sempre almejei fazer exercitar uma profissão onde eu pudesse ajudar as pessoas, onde eu pudesse promover a cidadania. E não foi por outra razão que eu me ingressei na Faculdade de Medicina, e depois que ingressei na Faculdade de Medicina, eu me especializei em saúde pública, em saúde coletiva. Fiz um período de clínica médica, que a gente chama normalmente de clínica geral, e depois me especializei em saúde coletiva, saúde pública. Então, assim, e o caminho para o direito foi também por essa mesma razão, porque na época eu me formei e fui trabalhar no interior do Maranhão, na cidade de Barra do Corda, onde passei 15 anos da minha vida profissional, e lá, em decorrência dessa minha inserção social, né, em decorrência de reuniões com comunidades, com lideranças, eu acabei entrando na política, né? E aí fui candidato a prefeito, não ganhei as eleições, mas 2 anos depois eu me elegi deputado estadual. E quando eu estava na Assembleia Legislativa, exercendo o mandato de deputado estadual, visando me qualificar para o trabalho, eu comecei a fazer o curso de Direito. Porque, como você sabe, a Assembleia Legislativa é uma casa das leis. Então, nada mais natural que eu procurasse adentrar nesse mundo no chamado campo jurídico de conhecimento, e foi por isso que eu ingressei no mundo do campo jurídico. Mas, como você bem frisou, o objetivo da minha formação é mais assim, cuidar das pessoas, né? Promover a cidadania, cuidar das pessoas, é isso que me motiva, é isso que me leva para frente, né? Tanto no campo da saúde pública, do campo da saúde coletiva, da clínica geral, como também no campo jurídico, porque essas coisas, em algum momento, elas se entrecruzam. Perfeito. O senhor Marcos Pacheco, políticas públicas
é um tema do direito administrativo, é um tema também político, claro, e direitos humanos têm uma proximidade quase que total e exclusiva com o direito. Então, o nosso tema de hoje é esse. Mas como que o senhor introduziria esse tema para os nossos teleouvintes, que na sua boa parte, ou maioria talvez, são alheios a esses termos, não sabem bem o que significa políticas públicas, o que significa direitos humanos, ou pior, tem uma noção completamente equivocada do que seriam esses tais direitos humanos. A sua pergunta é muito boa, Heraldo, porque me dá a oportunidade de fazer dois esclarecimentos que são fundamentais. Primeiro, é que direitos humanos é um conceito que ele está fundamentado na ideia de dignidade humana. Eu só posso falar de direitos humanos quando eu falo de dignidade humana. Dignidade humana é um conceito que dá origem à ideia de direitos humanos. Então, por exemplo, quando eu vejo uma pessoa passando fome, aquela situação é uma situação indigna. Quando eu vejo uma fila de pessoas para comprar osso, para engrossar uma sopa, para poder dar um alimento para o filho, e com muita dificuldade, eu vejo que aquilo é uma situação de indignidade. E aquilo, então, gera o direito à alimentação. Então, quando eu vejo uma pessoa dormindo na calçada, porque não tem um teto, ou quando eu vejo um lavrador produzindo o esforço do seu trabalho, da sua família, numa terra que não é dele, e que quando ele colhe o produto daquela lavra, daquele esforço da sua família, ele tem que dar metade para o dono da terra. Eu estou falando de direito à propriedade, direito de uma reforma agrária decente. Eu estou falando de direito a um lar, direito a uma moradia. Então, veja, o conceito de direitos humanos, ele nasce da ideia de dignidade humana. Ele não é um conceito abstrato, ele é concreto, ele é real. Quando eu olho para uma situação de indignidade, automaticamente eu me lembro do direito. E, o mais interessante, aí vem a segunda explicação. O conceito de políticas públicas é decorrente do conceito de direitos humanos. Porque todas as políticas públicas, elas são inerentes a um determinado direito. Então, quando eu falo assim, política pública da saúde, é o direito à saúde. Quando eu falo política pública de urbanização, é o direito a uma cidade decente, uma cidade limpa. Quando eu falo política pública agrária ou agrícola, quando eu falo política pública agrária, eu estou me referindo a garantir o direito à terra para o lavrador produzir os seus bens e revendê-los. Quando eu falo de política agrícola, eu estou falando do direito que esse lavrador, que já tem a terra, o direito que ele tem de acessar o financiamento do banco para que ele produza para que ele faça o seu trabalho. Quando eu falo política pública de educação, eu estou falando do direito à educação. Então, toda política pública, ela decorre de um direito humano. E todo direito humano decorre de um conceito, o conceito de dignidade humana. Então, essas coisas, elas estão absolutamente embrincadas umas com as outras. Eu não sei se me fiz entender. E quero lembrar também que, diferente do que algumas pessoas pensam, elas associam direitos humanos com defesa de presidiário. Também, mas não apenas. Isso é apenas um pequenino pedaço dessa categoria que a gente chama de direitos humanos. Porque até o preso, não é, professor Marcos, como o senhor foi muito didático em explicar, tem direito a alguma dignidade também, né? Ele deve pagar por aquilo que fez, mas isso não significa dizer que ele vai perder a sua dignidade ou a sua condição de ser humano. Foi muito didático, sim, eu acho que conseguiu, com um brilhantismo como de hábito, ensinar do que se trata o tema de hoje. Bom, mas quando nós fizemos a pré-produção da entrevista, o senhor pediu que a gente focasse especificamente na questão da criança, porque direito humano envolve, claro, todos os seres humanos, em especial a criança. Por que focar nesse aspecto, professor Marcos? Hoje em dia, Heraldo, a gente tem muito discurso e pouca prática em relação aos direitos humanos. Infelizmente. Infelizmente, nós ainda temos, sobretudo no Brasil, uma tradição muito bacharalesca, né? A tradição
que vincula o conhecimento ao discurso e não à prática. A gente chama isso de tradição bacharelesca, ou tradição da retórica, né? A chamada retórica jurídica, que é muito bonito, né? Uma pessoa, um bacharel, um ministro, um professor catedrático, fazendo uma palestra bonita sobre direitos humanos. Mas eu preciso saber se esse discurso de direitos humanos ele tem, de fato, uma proposta real e concreta que seja capaz de mudar a realidade social. Então, assim, quando eu falo assim, as crianças, isso, aquilo, outro, criança esperança, não sei o quê, sim, mas o que está mudando de fato para as crianças? Então, duas coisas a gente tem que lembrar aqui. Primeiro, é que nós precisamos ter recursos para as crianças. Se você quer saber se um país ele cuida bem das suas crianças, é só você ver qual é o orçamento deste país, ou deste estado, ou deste município para as crianças. Porque quando eu tenho a lei orçamentária anual, eu tenho como achar dentro da lei orçamentária, dentro das suas rubricas, das suas rubricas, dos seus itens, eu tenho como descobrir ali quanto é que aquele país vai gastar com as crianças, seja na saúde, na educação e na assistência social. Eu preciso saber isso. E, nesse sentido, eu posso dizer a você que, no Brasil, nós ainda gastamos pouco com as nossas crianças. Né? E isso é um fato que a gente precisa estar sempre atento a isso. Quer dizer, se você quer saber se um país é amigo dos seus meninos, das suas meninas, pergunte, vá lá na lei orçamentária e veja quanto estão gastando com as crianças. Esse é um ponto. O segundo ponto é a ideia que também está relacionada com aquela questão da retórica que eu falei há pouco, que é de você tratar os problemas das crianças de maneira integrada. Porque a criança, quando ela tem um problema, esse problema não pode ser fragmentado. Porque o Estado pensa de maneira repartida. Mas a criança ela não é fragmentada, ela é inteira. Vou dar um exemplo para você. A saúde só olha a saúde da criança. A educação só olha a educação da criança. A assistência só consegue olhar a questão da assistência, da vulnerabilidade da criança. Mas não existe, assim, digamos, um órgão que consiga olhar a criança inteira. Eu vou melhorar ainda mais o exemplo. Imagine que uma criança, eu sou médico, estou no posto de saúde, e uma criança chega para se consultar comigo. Aí, quando eu vou examinar essa criança, eu vejo que ela tem uma mancha roxa. Ela tem uma mancha roxa aqui na região da costela. E aquilo me parece que foi uma agressão que ela sofreu. Uma agressão, né? Um espancamento que ela sofreu. Não estou falando aqui de uma pisa, aquela pisa que, não sei se você levou, mas eu levei muito quando era criança, da minha mãe, né? Um cintozinho aqui, uma cordinha ali, um cipózinho aqui, outro ali. Mas não se trata disso, se trata de uma mancha roxa, uma equimose, né? E provavelmente ela foi agredida com um material mais contundente. Veja, o médico vai olhar aquilo e vai achar que aquilo não é com ele. Aquilo ali é outra coisa, não é com ele, não. Aquilo é com o delegado de polícia, aquilo ali é com o conselho tutelar, não é com ele. E assim acontece, né? A mesma coisa é a escola. Às vezes a criança está na escola e a criança, ela se fere por alguma razão na escola e ela não sente o ferimento não sente. O professor observa que ela se feriu, não se feriu propositalmente, mas ela não está sentindo, está dormente aquele lugar ali onde ela se feriu. E ele vai dizer, vai no posto. Sim, ela vai no posto, mas aquilo é um problema, porque provavelmente aquela criança está com uma doença que é muito prevalente entre nós, chamada lepra, hanseníase. Então, esse professor, ele tem que ir no posto também com a criança. Por quê? Porque ele tem que dizer, aconteceu isso, ela mora aqui, que é para a equipe de saúde ir na casa dela para ver se os outros, qual é a fonte de contaminação dessa criança. O que eu estou querendo chamar a atenção é que nós ainda precisamos aprender a trabalhar com a criança, porque a criança, como eu disse para você, ela não vem repartida, ela vem inteira. E os governos, geralmente, a veem de maneira fragmentada, porque os governos são compartimentalizados, são departamentalizados. Por isso que aqui no Maranhão, nós instituímos, né, desde o ano passado,
o Plano Estadual pela Primeira Infância, que é um plano que vai tratar dos problemas da criança, ou seja, dos direitos humanos da criança, das políticas públicas voltadas para a criança, para que nós possamos garantir a dignidade das nossas crianças. Esse plano, claro, ele é um papel, né? Ele é um papel, né? Mas ele precisa ser conhecido pelos prefeitos, conhecido pelos gestores, conhecido pelos políticos, pelos vereadores, pelos deputados, para que, ao se apropriar desse plano, se vejam dentro do plano. O que cada um pode fazer dentro das suas atribuições para ajudar na execução daquele plano. Então, doutor Marcos, por causa dessa sua explicação, eu acredito que ficou mais claro também para o nosso teleouvinte qual é o papel da secretaria que o senhor comanda, que seria exatamente articular entre todas as outras secretarias políticas públicas únicas, conjuntas, coletivas, que atendam às demandas da população no todo, e não só, vou cuidar só do meu aqui, educação, vou cuidar aqui só da saúde do cara, segurança não é problema meu e tal. E, na realidade, tudo é problema de todo mundo. É isso mesmo? É isso mesmo, professor Aldo, porque a questão central é a questão da promoção da cidadania. E a cidadania, ela não é compartimentalizada. Ou você é um cidadão pleno, ou você não é cidadão. Porque se falta saúde, a sua cidadania está atingida. Se falta educação, ela está atingida. Eu posso ter tudo, se eu não tiver saúde, a minha cidadania não é plena. Eu posso ter tudo, se eu não tiver educação, a minha cidadania não é plena. Então, a nossa secretaria, essa secretaria que nós temos aqui a honra, né, de coordenar, ela é uma secretaria cuja função primordial é exatamente essa, é de monitorar, né, as políticas públicas de uma maneira geral e, sempre que possível, fazer a integração entre elas, né, fazer essa articulação entre as políticas, porque isso é fundamental para que você consiga melhorar os chamados indicadores sociais, que, como você sabe, os do Maranhão não são muito bons. Então, é preciso que a gente gaste aí 2 ou 3 décadas para que a gente possa, de fato, elevar os indicadores de saúde do Maranhão a um ponto que nos orgulhe, mais do que o que nós estamos hoje. Professor Marcos, para isso, o Estado precisa ter recursos humanos, recursos financeiros, e a gente sabe que não é fácil obter esses recursos, ainda mais no momento de crise, no momento de pandemia, em que os recursos acabam sendo direcionados para aquilo que é mais importante nesse momento, que é cuidar da saúde. Enfim, nesse momento é que surge a necessidade de buscar recursos também fora. E aí a sua secretaria, ela também faz esse trabalho, né? Não só articular internamente entre os próprios órgãos integrantes do Estado, mas articular junto a instituições internacionais a colaboração, financiamento e tal. E nesse momento é que entra em campo a Unicef. Seria isso, professor Marcos? Na realidade, todas as secretarias elas têm que correr atrás de recursos. E uma das secretarias que também faz isso, muito mais do que a minha, é a CEP, que é a Secretaria de Projetos Especiais, que é coordenada pelo nosso colega Luiz Fernando, né? Luiz Fernando é que é o responsável pela CEP, que é a Secretaria Extraordinária de Projetos Especiais. Agora, essa articulação com o Unicef, ela foi feita através da nossa secretaria, porque como o Unicef ele é um órgão das Nações Unidas, ele é um fundo das Nações Unidas voltado para a infância, ocorre que a nossa secretaria ela está muito próxima, porque como nós cuidamos, como foi nós que coordenamos, assim, de uma certa forma, a junção e a integração para a realização do plano pela primeira infância no Maranhão, houve uma aproximação muito grande. E também porque eu fui designado pelo governador do Estado, o doutor Flávio Dino, o articulador estadual do selo Unicef no Maranhão. Então, o selo Unicef, o articulador entre todas as instituições e, sobretudo, entre o governo do Estado e os governos municipais, essa tarefa é realizada por nós aqui, da nossa secretaria. Agora, eu queria aproveitar a sua pergunta, Heraldo, para fazer aqui uma breve explicação sobre uma coisa muito interessante que você falou, falta de recursos. E eu queria falar de um case, né, um caso de sucesso,
não sei se os nossos telespectadores, os nossos teleouvintes estão lembrando, mas o Maranhão, Heraldo, ele é o estado do Brasil que tem a menor taxa de mortalidade por Covid. Esse fato é um fato muito interessante, porque muitos colegas meus lá do Comitê Científico do Consórcio Nordeste, às vezes me perguntam, Marcos, qual é o segredo do Maranhão? Como é que o Maranhão, sendo um dos estados mais pobres, sendo um dos estados que tem a menor relação médico por habitante, e também que tinha, ainda tem, de certa maneira, uma baixa relação leitos por habitante, leitos hospitalares por habitante, conseguiu a proeza de ser o estado que tem a menor taxa de mortalidade por Covid. E a explicação é muito fácil, Heraldo. A explicação está exatamente nos processos de trabalho, qualificação dos processos de trabalho. Desde que a pandemia chegou no Maranhão, o governador reuniu a sua equipe, montou um comitê, e esse comitê debruçou-se sobre as melhores práticas de assistência em época de pandemia, e isso tudo foi feito em comum acordo com a Secretaria de Saúde, a nossa Secretaria e outras secretarias, inclusive a de Educação, a de Assistência também. Então, nós nos reunimos e criamos aqui uma espécie de 3 eixos de atuação do governo. Um eixo que a gente chama de eixo assistencial, que foi a expansão rápida de leitos, né? Nós hoje temos leitos de UTI em todas as regiões do Maranhão. Quando nós assumimos o governo, em 2015, Heraldo, só tinha UTI pública. Só tinha UTI pública no Maranhão em São Luís, Presidente Dutra, Imperatriz. Hoje, nós temos UTI pública em mais de 20 municípios do Maranhão. Eu não vou citar aqui por causa do tempo, mas são mais de 20 municípios. E essas UTIs foram fundamentais para que nós conseguíssemos poupar vidas. Então, expansão rápida de leitos. Outra coisa importante foi classificação de risco e triagem nas UPAs. Todas as UPAs nossas na época da pandemia, no auge da pandemia, todas as nossas UPAs tinham tendas colocadas do lado de fora das UPAs, fazendo triagem dos pacientes, para que os pacientes não tumultuassem o serviço. Por que essa triagem é importante? Porque como os leitos eram limitados, a gente tinha que fazer antes uma triagem para saber quem ia para os leitos, porque senão a gente poderia ocupar os leitos com uma pessoa que não precisava de leito. E outra coisa, criamos um call center que ficou no telefone, todo paciente que demandava atendimento, ele recebia um telefone para fazer consultas 24 horas sobre a sua condição. Então, expansão rápida de leitos, fluxos assistenciais organizados, triagem dos pacientes, e uma outra coisa muito importante que foi feita, que foi uma ação social muito forte das secretarias de assistência social, de educação, no sentido de garantir que pessoas mais vulneráveis tivessem o mínimo de assistência para passar, para conviver com essa pandemia. Por exemplo, distribuição de cestas básicas, fortalecimento do cartão cheque cesta básica gestante, cartão de combustível, uma série de incentivos e de ajudas, né, de auxílios que foram feitos, que se associou aos auxílios também garantidos pelo governo federal, isso tudo muito bem articulado para poder garantir a essas famílias que elas tivessem o mínimo de dignidade para enfrentar, né, na solidão do seu lar, essa pandemia. O fato é que, para finalizar, para você ter uma ideia, Heraldo, a nossa taxa de mortalidade é 150 pessoas para cada 100 mil habitantes. A taxa de mortalidade do Brasil é 250 pessoas para cada 100 mil habitantes. E a taxa de mortalidade do Goiás, que é um estado do tamanho do nosso, com a população nossa, 7 milhões de habitantes, e com o dobro do nosso PIB, portanto, com muito mais rico do que nós, a taxa de mortalidade lá é 350 por 100 mil. Veja, o estado do Goiás tem o dobro. Aqui no Maranhão morreram 10.500 pessoas. No estado de Goiás, Heraldo, morreram 23 mil pessoas, sendo que a população é a mesma, sendo que a área geográfica é praticamente a mesma. A diferença é que eles são ricos e nós somos pobres. Olha que coisa interessante. Mas nós nos organizamos para enfrentar a pandemia. E ainda tem um detalhe, o governador do Goiás é médico, né? E o governador do Maranhão é um advogado. Muito bem colocado. Professor Marcos, essa sua fala foi interessante, porque exemplificou como é que funciona na prática toda essa articulação e o resultado positivo disso, mas o senhor falou também do selo Unicef.
Eu queria que o senhor detalhasse, por favor, um pouco mais sobre o que seria esse tal selo Unicef. O selo Unicef, Heraldo, é uma campanha muito interessante feita pelo Unicef e pelo governo do Estado, que visa premiar, ou seja, certificar aqueles municípios que tenham boas práticas nas suas políticas voltadas para a infância e adolescência. Essa certificação ela é feita ao final de 4 anos de trabalho do gestor, ou seja, o prefeito ganhou a eleição o ano passado, ele começou a gestão agora, então o prefeito tem a oportunidade, a faculdade, a oportunidade de se inscrever no selo Unicef, e ele vai, então, vai ficar sendo monitorado, auxiliado, apoiado em todas as suas políticas públicas voltadas para a criança. E, ao final de 4 anos, se ele conseguir atingir as metas que ele se propõe, ele vai receber uma certificação de prefeito amigo da criança. Essa certificação é que se chama selo Unicef. É um selo de qualidade que o Unicef dá, certificando que aquele município é um município que tem boas práticas de gestão e ele executa bem as suas políticas de proteção à criança e à adolescência. Para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia, no ciclo passado do selo Unicef, dos 600 municípios que se inscreveram na região norte, incluindo o Maranhão, porque para o selo Unicef, o Maranhão está na região norte e não na região nordeste, né? Então, dos 600 municípios que se inscreveram no selo Unicef, no ciclo passado, 200 eram do Maranhão. O Maranhão tem 217 municípios, desses 217, 208 se inscreveram no selo Unicef. Desses 208, 60 foram certificados. E aí você vai me fazer a seguinte pergunta: sim, Marcos, mas qual é o interesse, qual é a vantagem do município receber, do prefeito receber esse selo? É ele que ganha? Ele vai ganhar alguma coisa? Não. Quem vai ganhar são as crianças. Porque se ele foi certificado, como ele é um gestor, que ele tem boas práticas comprovadas de políticas públicas voltadas para a criança, então quem está se beneficiando com isso é as crianças. É claro que o prefeito pode usar isso até na campanha eleitoral dele. Eu sou um prefeito amigo das crianças, ele pode usar isso. Mas esse não é o principal. O principal é certificar quem faz o bom, quem faz o bem e quem faz bem feito. Essa é a ideia. Maravilha. Professor Marcos Pacheco, lamentavelmente a gente chega ao final aqui do tempo disponível para a entrevista. A conversa com o senhor sempre rende muito, porque é uma conversa, acima de tudo, com conteúdo, com dados, com informações e principalmente com muita didática. Quer dizer, fica fácil conversar porque fica fácil entender o seu discurso. Mas a gente agradece muito a sua participação, a gente sabe que o senhor tem outros compromissos também. Agradecemos por ter cedido esse espaço para a gente na sua agenda e fique à vontade agora para fazer as suas considerações finais. Eu só queria agradecer a oportunidade e lembrar aqui aos nossos teleouvintes que eu fui seu aluno. Eu acho que isso é uma coisa importante, né? Eu queria, inclusive, gastar esse pouco tempo que me resta para, pelo contrário, para enaltecer você, Heraldo, não só como jornalista, mas também como professor. Você foi um professor muito rigoroso, sistemático. Eu diria que um professor que é capaz de servir de referência para todos nós. Então, eu fico muito orgulhoso disso, ter sido seu aluno, né? Fui seu aluno na disciplina Processo Civil. Então, assim, isso é muito bacana. E eu fico muito feliz. E também tive a oportunidade, depois de alguns anos, de ser o seu professor, né? Isso só mostra como a vida ela é cíclica, né? E é muito bonito, porque nós somos todos iguais. Ora eu sou seu aluno, ora você é meu aluno, e a vida segue. Nós nos respeitamos muito, e eu sou um admirador do seu trabalho, não só como jurista, como professor, mas também como jornalista e comentarista esportivo que você é, e dos bons. Foi um prazer estar aqui com você. Obrigado, professor Marcos. A recíproca é totalmente verdadeira. E o senhor só esqueceu de dizer que, além de ter sido meu professor também, e eu fui seu professor na graduação, o senhor foi meu professor no mestrado, é outro nível, é outro patamar, como diriam certos jogadores. Ainda por cima, eu tive o privilégio de incluir no meu currículo que o senhor foi meu chefe,
porque o senhor foi secretário de saúde e eu tive a oportunidade de fazer parte da sua assessoria, da sua equipe de trabalho. Então, é sempre uma honra, é sempre um aprendizado. Muito obrigado e até uma outra oportunidade, porque certamente a gente ainda vai falar outras vezes sobre outros temas. Faremos agora um rápido intervalo, mas logo estaremos de volta com o seu Direito no Ar. Continue conosco. Estamos apresentando Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Atenção, moradores do Maranhão. Várias pessoas premiadas ainda não buscaram prêmios do programa Dose Premiada. O que você está esperando? E se você foi o sorteado, corra atrás do seu prêmio. Afinal de contas, a sorte bateu a sua porta. Já foram realizados 2 sorteios pelo programa com prêmios de R$1.000, 5 e 10 mil reais. Todos os moradores do Maranhão que já tenham tomado a segunda dose da vacina contra a Covid-19 estão concorrendo automaticamente. E se você for o sorteado, é fácil receber as premiações do Dose Premiada. Para receber o pagamento, o sorteado deverá apenas enviar uma mensagem pelo e-mail dosepremiada@segov.ma.gov.br ou entrar em contato pelos números 98 20 16 43 44 e 98 20 16 43 45, informando seus dados de contato. Simples assim. Programa Dose Premiada. Governo com o povo, um Maranhão no caminho novo. Aqui não tem racismo. Todo mundo convive numa boa. Nosso país tem gente de todo jeito. As frases não mudam. E, infelizmente, a realidade também não. O racismo continua sendo uma marca no Brasil. E os afrodescendentes têm, sim, menos oportunidades de emprego, ganham salários menores e estão mais sujeitos à violência. O racismo se combate todos os dias. Uma parceria Rádio Senado. Apoio Rádio Timbira. A vacina da Covid-19 previne a doença em sua forma grave e a morte, mas não sabemos ainda se ela impede de sermos infectados ou de transmitirmos o vírus para outras pessoas. Então, mesmo após a vacinação, continue com o distanciamento físico de outras pessoas de no mínimo 1,5 m e use a máscara, especialmente em ambientes fechados, lotados ou mal ventilados. Lave suas mãos com frequência e, ao tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com o braço dobrado. Fazer tudo isso protege a todos nós. Esta mensagem foi trazida até você pela Unesco, pela OMS. Apoio Nova 1290, Rádio Timbira. Estamos de volta. Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Estamos de volta aqui pela Rádio Timbira com o seu Direito no Ar, em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. O ano de 2021 marca a passagem dos 6 anos de realização das audiências de custódia no Brasil. A medida é considerada um marco, pois reduziu em 10% a taxa total de presos provisórios no país. Desde fevereiro de 2015, quando as audiências de custódia foram iniciadas, até fevereiro deste ano, 2021, 758 mil audiências de custódia foram realizadas, com o envolvimento de 3 mil juízes e juízas. Conforme já reportado pelo portal do Conselho Nacional de Justiça, apenas no primeiro ano de funcionamento, 40 mil pessoas deixaram de entrar para o sistema, com uma economia para os cofres públicos da ordem de 4 bilhões de reais. 6 anos depois, 250 mil pessoas foram liberadas nas audiências de custódia, uma taxa que representa 31% do total de audiências realizadas.
Os números indicam a possibilidade de haver prisões abusivas na ação policial. Entidades de defesa dos direitos humanos, inclusive, associam essa prática ao racismo. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro, por exemplo, revela que quase 80% das pessoas presas em flagrante entre 2017 e 2019 eram negras, e quase o mesmo percentual das agressões denunciadas em audiências de custódia tiveram como vítimas pessoas negras. A adoção das audiências de custódia é um direito das pessoas presas, provisoriamente ou em suposto flagrante, de se apresentarem a um magistrado em audiência, onde também participam o Ministério Público, a Defensoria Pública ou o advogado do preso. Na audiência, o juiz analisa a legalidade e a regularidade do flagrante, a necessidade e a adequação da continuidade da prisão. A partir da audiência, o juiz pode decidir pela prisão ou por eventual concessão de liberdade, com ou sem a imposição de outras medidas cautelares. A audiência de custódia permite a denúncia e avaliação de ocorrência de tortura ou de maus tratos e outras eventuais irregularidades cometidas pela polícia durante a prisão e o encarceramento. As audiências de custódia estão previstas em tratados internacionais que o Brasil é signatário há décadas, como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e a Convenção Americana de Direitos Humanos. A adoção das audiências de custódia foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal ainda em 2015. A ADI 5240 e a ADPF 347, e ainda sendo regulamentada pela Resolução CNJ 213/2015. Desde 2019, o CNJ vem trabalhando o tema de forma a qualificar e expandir as audiências de custódia no Brasil, inclusive com a presença de consultores em diferentes unidades da federação. A ação é uma das 28 atividades desenvolvidas no contexto da parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e Apoio do Departamento Penitenciário Nacional, que incide em desafios no campo da privação de liberdade. Hoje, o programa Fazendo Justiça, que é uma das consequências de todo esse trabalho, tem como ponto central as ações sobre audiência de custódia, que são trabalhadas pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. Para tratar desse assunto, o Link CNJ de hoje traz entrevistas de Moema Freire, coordenadora da área de Paz e Governança do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e de Nível Nascimento, coordenador da Unidade de Estado de Direito do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes. As duas instituições da ONU são parceiras do Conselho Nacional de Justiça em projetos de justiça e direitos humanos. Vamos conferir. As audiências de custódia foram implantadas em 2015, depois que o Supremo Tribunal Federal determinou que o Brasil cumprisse tratados internacionais que o próprio país havia assinado há décadas. A decisão exige que qualquer pessoa presa provisoriamente ou em suposto flagrante seja apresentada a um juiz em no máximo 24 horas. Também participam da audiência o Ministério Público, a Defensoria Pública ou o advogado do preso. A norma é considerada fundamental em um país onde as denúncias de tortura policial são comuns e mais, onde 78% das pessoas presas em flagrante são pretas, uma evidência de racismo estrutural. Acho que aqui é importante avaliar duas dimensões. Primeiro, uma dimensão, um olhar para a pessoa que está em contato com o sistema de justiça criminal, na dimensão da garantia de direitos dessa pessoa. Então, a audiência de custódia, ela busca avaliar aquela prisão em flagrante, as condições nas quais ela foi feita, se houve alguma questão relacionada
relacionada a abuso ou maus tratos, e também se aquela é de fato uma situação em que a pessoa deve continuar em uma situação de privação de liberdade, ainda que de maneira provisória. Uma segunda dimensão é uma dimensão da efetividade da realização da justiça, né? Ao ter a possibilidade, né, da uma análise mais detida do juiz sobre a situação de prisão em flagrante, isso contribui para que a medida de privação de liberdade só seja tomada, de fato, se ela for uma necessidade naquela situação, contribuindo para a realização de uma justiça mais efetiva e mais justa sob essa perspectiva. Desde 2015, foram feitas mais de 750 mil audiências de custódia em todo o país. Apenas no primeiro ano de funcionamento, 40 mil pessoas deixaram de entrar indevidamente para o sistema penitenciário, com uma economia de 4 bilhões de reais para os cofres públicos. Em 6 anos, 250 mil pessoas foram liberadas nas audiências, ou 31% do total apresentado à Justiça. Para fortalecer a medida, o programa Fazendo Justiça do CNJ elegeu a qualificação das audiências de custódia como um dos seus eixos principais. Foram produzidos conjuntos de manuais e diretrizes justamente para instrumentalizar não só os magistrados, mas também os operadores que atuam, né, nos sistemas de proteção que cercam as audiências de custódia. Então, o programa contribuiu com insumos técnicos, contribuiu com processos de formação dentro e fora do sistema de justiça para a realização dessas audiências e também promoveu um conjunto de debates e intercâmbios, como a rede de altos estudos em audiências de custódia, que colaboram justamente para essa contínua evolução desse instituto no país, né, com a identificação de boas práticas e para que essas práticas possam ser disseminadas entre aqueles operadores que estão implementando as audiências de custódia na prática. Em julho deste ano, por causa da pandemia de Covid-19, o STF decidiu permitir a realização de audiências de custódia por videoconferência. Nesse caso, conforme resolução do CNJ, os tribunais devem assegurar a privacidade da pessoa presa na sala onde ocorre a videoconferência. Também o uso de câmeras que permitam visualizar integralmente o interior da sala, além da realização prévia do exame de corpo de delito. Os tribunais devem ainda garantir o direito à entrevista antecipada e reservada entre a pessoa presa e seu advogado, além da participação do Ministério Público. E vamos avançar um pouco mais nesse assunto. Eu converso agora online com Nívio Nascimento. Muito obrigado pela entrevista. E a primeira pergunta que eu lhe faço é: por que as audiências de custódia são consideradas realmente necessárias? Em primeiro lugar, porque as audiências de custódia respondem a compromissos assumidos pelo Brasil na arena internacional, no campo dos direitos humanos. Em segundo lugar, porque as audiências de custódia elas ligam o mundo jurídico, o judiciário, à realidade concreta do país, quando nesse encontro que ocorre logo após uma detenção e que ocorre de maneira um pouco diferente em vários países, né? Esse primeiro encontro é fundamental. E nesse encontro da audiência de custódia surgem oportunidades tanto para investigação e monitoramento de casos de tortura, também surgem oportunidades para encaminhamentos para a área de saúde, jurídicos, protetivos, não jurídicos, proteção social e uma série de outras questões do gênero. Nesses 6 anos de existência da audiência de custódia no Brasil, qual é o balanço que pode ser feito? Eu acho que ela foi fundamental porque a audiência de custódia ela atua na porta de entrada do sistema penal e eu acho que essa aproximação ela propiciou uma resposta do judiciário e também que o judiciário pensasse em como diminuir essa porta de entrada, né, com prisões desnecessárias ou com coisas do gênero. Esse mecanismo também foi capaz de dar vazão a respostas penais mais efetivas e individualizadas, principalmente com a implementação de práticas que prezam por uma decisão judicial acompanhada de atendimento multidisciplinar articulado com uma rede de proteção social fortalecida. Nesse sentido,
o nosso projeto de fortalecimento das audiências de custódia tem trabalhado bastante, não apenas no rito da audiência, mas em especial nas redes de proteção e atenção a pessoas que passam por essa audiência. Quando o senhor fala dessa rede de proteção, do que o senhor está falando exatamente? Um atendimento para entender um pouco da situação de saúde das pessoas que passam pela audiência. Há vários casos de pessoas que têm problemas com abuso de drogas, problemas relacionados a HIV e outros problemas de saúde. E no pós, justamente não pensando, mesmo quando as pessoas são liberadas, pensar em encaminhá-las para serviços de saúde, de assistência social, que permitam essas pessoas a criar resiliência para que não voltem de novo nas audiências de custódia ou ter encontros com o sistema de justiça criminal. Nível, e qual é o papel do programa Fazendo Justiça nesse contexto das audiências de custódia? O programa Fazendo Justiça, eu acho que representa um marco na questão prisional no Brasil por atuar em várias frentes, em várias áreas. No caso do NADC, nós atuamos no eixo 1, na porta de entrada do sistema, mas há também a questão do socioeducativo, um eixo sobre o socioeducativo, um eixo sobre a reinserção social, todo o trabalho que se faz também com relação às bases de dados e toda a questão de entender também por meio de dados e informações confiáveis o que acontece na audiência de custódia. E tudo isso se faz de maneira integrada, ou seja, vários eixos com pessoas trabalhando em estreita sintonia com o DMF e o CNJ, e em especial com uma presença marcante nas unidades federativas, nos tribunais de justiça estaduais, né? Uma característica importante desse programa é trabalhar na consulta em estreita sinergia com os principais interessados nessa melhoria da resposta do sistema de justiça criminal, e são os magistrados, são as pessoas que trabalham nas audiências de custódia. E esse programa tem também recebido muita atenção da nossa sede em Viena como um programa inovador, justamente por essa forma de atuação que envolve o Conselho Nacional de Justiça, dois organismos, duas agências das Nações Unidas, PNUD e o NADC, trabalhando de maneira coordenada, sempre baseado em evidências e boas práticas. Eu acho que esse programa ele foi capaz de dar uma força adicional para o trabalho que já vinha sendo feito com muita competência, tanto pelo CNJ como pelos tribunais de justiça estaduais. Nível, as audiências de custódia nasceram em 2015 e 4 anos depois veio a pandemia da Covid-19. As audiências passaram a ser feitas por videoconferência, claro, por causa da questão sanitária. Que avaliação você faz da audiência de custódia por videoconferência? Ela consegue cumprir o seu papel adequadamente? É suficiente? Em primeiro lugar, cabe destacar que elas foram, as videoconferências foram necessárias, né? A pandemia trouxe incerteza, pouca gente sabia como responder a ela. Então, por questões sanitárias, né, tudo teve que parar, serviços muito essenciais, e entre eles as audiências de custódia. Isso, sem dúvida, foi necessário. Inclusive, no contexto do projeto, nós apoiamos os estados, por meio das pessoas que nós temos trabalhando em parceria com os TJs. Trabalhamos também na ajuda de estabelecimento de protocolos de biossegurança e de como fazer esse estado de exceção, né, das videoconferências, porque elas também, as audiências de custódia presenciais são importantes, né, e nós acreditamos que com o equacionamento da pandemia, elas vão voltar a ser presenciais, porque os compromissos assumidos pelo Brasil, né, nos tratados internacionais, eles vão justamente nessa direção da necessidade do rito de colocar
frente a frente, né, na presença, magistrado, defesa e a pessoa que está sendo ali, que foi detida, e nós julgamos que seja importante essa volta. Inclusive, temos apoiado, como já mencionado, com protocolos de biossegurança e encontrar a melhor maneira para que esse retorno seja realizado, porque é muito difícil substituir esse encontro presencial de maneira virtual, né? Embora, nesse momento, com a pandemia, com todas as restrições, foi necessário. Ninguém está negando isso aqui. Mas trabalhamos no sentido de ajudar o judiciário brasileiro com a volta dessas audiências presenciais que já representaram uma grande contribuição para diminuir um pouco essa porta de entrada de um sistema penal que já se encontra bastante com capacidade já no limite. Nível, você próprio já lembrou, o Brasil é signatário de tratados e pactos internacionais que obrigam o país a implantar as audiências de custódia. Portanto, essa é uma experiência internacional. Eu sei que já implantada em outros países da América Latina, em outros países, mundo afora. Que experiência internacional o Brasil pode aproveitar sobre as audiências de custódia? É uma obrigação prevista no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que tem 173 Estados-partes signatários, tem também a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos e uma série de outros compromissos, né? O Brasil, não há uma correspondência imediata, né? O que esses tratados e esses pactos, convenções dizem é da necessidade da apresentação da pessoa a um juiz no período de 24 horas. E no contexto do nosso projeto, com o CNJ e com o PNUD, nós temos também trocado experiências com vários países que possuem institutos jurídicos similares, né? Mas não exatamente iguais, porque cada país tem um ordenamento jurídico específico. Mas no caso do Brasil, eu acho que é importante destacar que o trabalho feito nos últimos 3 anos, no contexto do programa Fazendo Justiça, coloca o Brasil também numa posição, e o judiciário brasileiro numa posição de também poder, vamos dizer, compartilhar boas práticas e coisas que são feitas de maneira muito interessante e às vezes muito efetivas em vários estados brasileiros, né? O Brasil, com as suas 27 unidades federativas, muitas vezes há vários exemplos, há várias boas práticas que sequer são percebidas por outros países. Mas um ponto forte do programa Fazendo Justiça é justamente registrar e monitorar o que está acontecendo nos estados. E, nesse sentido, eu destacaria um pouco esse papel também do Brasil de oferecer boas práticas e práticas promissoras para outros países que enfrentam esse desafio, né, de colocar uma pessoa em frente a um juiz em 24 horas e de garantir que isso seja uma maneira eficaz de reduzir a entrada no sistema de justiça criminal. Nível, sobre a entrada de presos no sistema, é importante a gente lembrar que, nesses 6 anos de existência, as audiências de custódia conseguiram reduzir o número de presos provisórios no país em 10%. O que isso indica? O que essa redução, que pista ela nos dá sobre o sistema carcerário brasileiro? Bom, em primeiro lugar, gostaria de destacar que essa redução ela não poderia ser feita apenas pela audiência de custódia, mas por outros fatores que estão envolvidos na diminuição de presos provisórios. Um ponto importante, tanto do programa Fazendo Justiça quanto da atuação do NODC nesse cenário, é monitorar, juntar dados e informações e tentar entender o que está acontecendo. E, nesse sentido, eu acho que o projeto e o Fazendo Justiça contribuíram, sim, para essa redução no número de presos provisórios. É uma redução necessária,
e importante, mesmo que modesta, se pensarmos nos desafios enfrentados, mas ela representa também uma mudança, né, na tendência, que tem contribuição do NODC e do Programa Fazendo Justiça e de todas as organizações que trabalham nessa iniciativa, mas também tem o trabalho cotidiano de todos os tribunais de justiça e de todos os outros envolvidos na questão dos presos provisórios. Então, com certeza, o CNJ, o Programa Fazendo Justiça, contribuíram, né, para essa redução, mas ela tem que ser entendida a partir de vários fatores, né? A determinação da liberdade provisória de 273 mil pessoas em audiência de custódia nos últimos 6 anos, né? Ela é resultado de uma política judiciária que envolve tribunais, capitaneada pelo CNJ, mas também envolve vários outros atores. E a nossa esperança e o nosso esforço aqui é justamente que esse trabalho de cooperação, esse trabalho que envolve vários atores, continue ajudando a reduzir o número de presos provisórios no Brasil. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço mais uma vez a participação de Nível Nascimento, coordenador da Unidade de Estado de Direito do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, o UNODC. E a gente destaca que, caso você queira participar do nosso programa, apesar dele ser gravado, você pode fazê-lo com suas críticas, dúvidas ou sugestões pelo nosso e-mail amaimprensa@gmail.com. AMA, imprensa, tudo junto, amaimprensa, @gmail.com. Voltaremos semana que vem com o seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, Associação dos Magistrados do Maranhão e Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no Ar. A primeira do Maranhão. Timbira.